Bom dia Rio, bom dia 93, bom dia Brasil, bom dia planeta. Rosaninha volta amanhã às 8 horas da manhã ao lado do Maltinha Júnior. E o debate tá chegando. Olha, eu quero ler e deixar com você o texto da palavra de Deus aqui do Salmo de número 34, versículo 8, que diz assim: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Assim nos ensina a palavra do Senhor. Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa terça-feira, dia 18 de abril de 2017. Vale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Vale com 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. E aí, Marcela Bastos, bom dia. Bom dia, JR, bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos debatedores, e vamos voltar no tempo, vamos a domingo passado. São Paulo e Corinthians estavam em campo no Morumbi durante o primeiro tempo. Aos 39 minutos, o juiz deu um cartão amarelo ao Jô, jogador do Corinthians, por causa de um pisão em Renan Ribeiro, que é aí o goleiro do São Paulo. Foi nessa hora que o Rodrigo Caio, que foi o verdadeiro autor do choque involuntário no goleiro, se acusou e disse que a punição tinha sido injusta, que quem tinha pisado no colega de time foi ele. E nessa hora aí o juiz, que era o Luiz Flávio de Oliveira, voltou atrás na aplicação do cartão, que já seria o terceiro amarelo do Jô, e ia tirar o Jô, que é o atacante lá do Corinthians, no jogo de volta das semifinais do Campeonato Paulista, que vai acontecer nesse próximo domingo. E aí o juiz chegou a agradecer ao palma. Caio, dizendo: obrigado, Rodrigo. No final do jogo, o Rodrigo disse assim: ó, eu não fiz nada demais não, eu só fiz o que deveria fazer. O Jô disse assim: parabéns pro Rodrigo Caio, que teve atitude de homem. Ontem. Essa atitude do Rodrigo Caio foi classificada pelo diretor de futebol de São Paulo, José Jacobson, como um ato nobre. Só que não foi tão bem recebida assim pelos colegas de elenco, não. Porque numa entrevista coletiva, o zagueiro Maicon, que é o capitão do time, ele disse assim: olha, eu respeito a atitude do meu companheiro, só que eu não faria o mesmo, não. E ele disse a seguinte frase: eu acho que é melhor a mãe do Jô chorando do que a minha. Meu Deus. Eu prefiro a mãe dos meus adversários chorando do que a minha. O que ele disse. Sérgio do Bocage, jornalista esportivo, ouvinte da nossa 93 FM, debatedor nosso aqui. Bom dia, Sérgio. Alô, JR, tudo bem? Bom dia. Tô bem, meu querido, prazer em te ouvir. Um abraço aí, logo no dia do amigo você me coloca para participar do seu debate. Tá que orgulho, vendo, muito obrigado. Você é meu amigo, você é meu amigo, obrigado, querido, Deus te abençoe muito e cada vez mais. Todos nós. Ô, Sérgio, essa atitude do Rodrigo Caio, essa repercussão que a Marcela nos trouxe aqui agora, quer dizer, a atitude dele em dizer: olha, quem machucou o jogador fui eu. O fato do jogador Jô receber o cartão amarelo facilitaria a vida do time do São Paulo, mas ainda assim ele agiu da maneira que nós consideramos adequada, correta, justa, mas não é uma coisa muito comum nesse mundo competitivo do futebol não, né, Sérgio? Pois é, JR, mais uma vez bom dia a todos, bom dia aos seus ouvintes e debatedores. Infelizmente não é a ponto de estarmos inclusive discutindo o tema no seu debate. Discutimos aqui também no programa da TV Brasil no domingo, no Mundo da Bola, um fato que deveria ser normal
no entanto, é visto sempre com surpresa e merece todo esse destaque. O próprio técnico do São Paulo, Rogério Ceni, também ficou na dúvida sobre a atitude, porque acabou prejudicando o São Paulo para o jogo decisivo contra o Corinthians. O Jô não atuaria e vai poder jogar, mas o fato é que ele fez exatamente isso, ele fez o certo, coisa que deveria acontecer em todos os jogos e que, no entanto, não é o que a gente vê. Basta lembrar recentemente o jogo entre Flamengo e Vasco, falando mais do futebol do Rio de Janeiro, em que um pênalti foi marcado contra o Flamengo, quando na verdade não houve a penalidade. No cruzamento do Nenê, a bola bateu ao lado do lateral esquerdo do Flamengo, o Trauco, bateu no corpo, e o árbitro marcou o pênalti, quando na verdade não aconteceu. Qual deveria ter sido a atitude do Nenê? E, aliás, vale dizer que o Nenê é atleta de Cristo. Ele congrega na mesma igreja do Jorginho, técnico do Vasco. E o Nenê ficou quieto e não se manifestou. Então vale até essa discussão, mesmo ele sendo um atleta de Cristo, né? Ele não acusou, não teve o mesmo fair play que o Rodrigo Caio do São Paulo teve no jogo de domingo. Vale dizer também que a FIFA e a própria CBF premiam os clubes, as equipes que têm o melhor fair play ao longo do campeonato, demonstrando, de certa forma, que são atitudes difíceis de serem vistas, quando na verdade deveria ser uma prática comum no futebol. Eu já era fã dele, agora eu fiquei muito mais, sempre eu apreciei como craque e tudo mais, mas uma atitude honesta, talvez essa atitude dele possa encorajar outros tantos e que seja essa a prática dos menores aos maiores. Ele que é um menino de seleção, que tem aí uma experiência nas Olimpíadas, mas tem muito mais futuro pela frente. Pelo pouco que a gente conhece da postura do Tite, essa atitude é o tipo de atitude que traz um lado positivo para alguém que está vendo e está trabalhando pelo bem do nosso esporte. Querido Sérgio do Bocage, meu querido, muito obrigado pela palavra, pela opinião, já jogou a polêmica no ar. Que Deus te abençoe muito, meu querido. Um abraço, querido. Obrigado, Deus te abençoe. São 11h10 aqui na nossa 93. Já começou o debate, querido pastor Rômulo. E aí, pastor Rômulo? É uma atitude corajosa do menino? O que o senhor achou? Muito bacana, inclusive são atitudes que eu acho até que nem depende de religião, sabe, o JR? Depende mesmo de princípios, de valores, de caráter e outra, não ter medo de andar na contramão de tendências, né? De aceitação, porque ele andou na contramão, a atitude dele foi uma atitude na contramão das tendências, inclusive os próprios amigos não gostaram. Enfim, bacana, parabéns aí. No calor do jogo, depois do jogo é uma coisa, no calor do jogo, né, não, Tânia, bacana. Querida Tânia, a questão da gente sempre fala assim, a pessoa até é de família, né, é da criação. Não sei como é que ele foi pra casa, se os pais disseram pra ele, viu, meu filho, você fez o certo. Isso não tem preço. Não é isso? Eu diria, com certeza. É uma questão de princípio mesmo, eu concordo com o pastor, não é uma questão nem de religião, não, é princípio, coisa que a gente aprende em casa. O querido pastor Márcio, o que o senhor achou? Parabéns. Tem dois Márcio na mesa, eu olhei pra um, falou outro. É porque o meu microfone tá perto dele, não. Tá certo, eu gostei. Isso mesmo, você tem toda a razão. Parece que eu tenho alguma experiência assim. O senhor tá muito bem, você tá de parabéns. E eu, como tricolor, no sentido genérico, no total, eu sou tricolor em São Paulo. Parabéns, Rodrigo Caio. Gostei. Ainda que perca o próximo jogo, porque o Jô estará lá. E o Jô também. O Jô é cristão. Se converteu. Entendeu? Professa a fé, mudou muito. Mudou muito. Muita coisa. Inclusive, a vida dele mudou, o jogo dele mudou e a forma dele viver o futebol mudou. Parabéns, Rodrigo Caio. E como foi dito, é bom ressaltar. Isso independe de religião. E o que vai é caráter, é o posicionamento. E uma coisa... eu uma vez ouvi alguém dizendo o seguinte: o que eu fiz, eu posso contar para minha mãe? Então, se alguma coisa que eu faço que eu não posso contar para minha mãe, é porque eu não devia ter feito. Não devia ter feito. Então, parabéns, Rodrigo Caio. Mesmo que a gente não seja campeão em São Paulo,
provavelmente seremos no Rio. Tudo bem, Deus abençoe. Vou parar por aqui. E aí, pastor Márcio? Aí, com o microfone aberto agora. Agora aberto. Com certeza são valores absolutos cultivados por esse jogador, né? Porque foi imediatamente, né? Ele não pensou duas vezes. Foi. Então significa que... levantou a mão imediatamente. Eu assisti a cena, impressionante. Não pensou nas consequências. Não pensou, é verdade. É certo, errado é errado. Seria muito mais simples, né? Não adianta levar vantagem de uma forma irregular, ilegal. Até porque agora, a televisão mostra tudo. Agora a gente sabe que isso não é fácil. Não é? Você imagina, tá disputando a semifinal para ir para uma final. Isso, pressão pro time o tempo inteiro. Ele, um camarada reconhecido, jovem, menino ainda, reconhecido. Não é fácil, mas tá aí uma atitude como essa que deve ser aplicada à vida em todas as áreas e também no futebol da galera da igreja. Que os irmãos aprendam. Que Deus abençoe a cada irmão, que sirva como exemplo a galera pra da gente igreja. que é cristão. Não sei se o Rodrigo precisa Caio é cristão ou não. de ter juiz. Pois é, né? Ou seria mais fácil, não, eu fiz a falta. Mas diz que ele é iníquo. Por causa disso que a galera briga com ele, né? Muito bem, quero agradecer aqui já a participação dos nossos queridos debatedores e a sua também ouvinte participando conosco, 96803-8319, 96803-8319. Bom dia, a paz do Senhor, aqui quem fala é o Igor, membro da Igreja Pentecostal Aliança com Deus, do pastor Jorge. Esse debate é uma ferramenta muito importante, até para o crescimento da nossa capacidade intelectual de se comportar em cada situação, né? Um abraço aí, a forma que as palavras são colocadas, né? Valeu, um abraço aí, fiquem na paz. Hein? Glória a Deus, meu querido, Deus te abençoe, sustente a sua vida, meu querido Igor, que a bênção do Senhor repouse também sobre a sua vida, sobre todos os seus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Olha, minha gente, é o seguinte, em centenas de muçulmanos do Iraque que foram forçados a abandonar as suas casas pelo Estado Islâmico estão encontrando nova vida em Cristo, graças ao testemunho de seus filhos. Os pequeninos compartilham com seus pais o amor de Deus após serem alcançados por um ministério voltado ao público infantil. Um dos diretores deste ministério conta que recentemente mais de 600 crianças participaram de um programa especial de receberam Bíblias, ouviram o evangelho e foram orientadas a contar aos pais o que ouviram. Vários pais foram até a direção do trabalho se queixar, mas quando chegaram, acabaram ouvindo de Jesus. Ganharam Bíblias e hoje testemunham sobre a paz e a alegria que encontraram. Você conhece histórias de famílias que foram alcançadas por Jesus por causa do testemunho de seus pequenos filhos? Na sua opinião, o trabalho com crianças nas igrejas é eficaz? Em entrevista ao jornal britânico Daily Telegraph, o príncipe Harry revelou que passou 20 anos tentando não pensar na morte da mãe, a princesa Diana, que morreu quando ele tinha 12 aninhos. Harry contou que viveu no caos por 2 anos, caindo no que chamou de vida louca, se esforçando para se divertir e assim esquecer a perda. Como você lida com as suas perdas, hein, querido ouvinte? Você conhece alguém que depois de perder algo, alguém pulou o chamado período de luto e acabou transformando sua própria vida em um caos? O Salmo 30, versículo 5 nos lembra que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Como lembrar disso nos dias sombrios e viver sem perder a esperança? Ouvinte contando aqui, minha gente, olha, eu trabalho com publicidade, a verdade é que se eu não aceitar determinados trabalhos inconvenientes para um cristão, não consigo trabalhar. É uma questão de sobrevivência, ainda mais em tempos de crise. O que fazer quando a moral e a sobrevivência se confrontam, hein? Em caso de trabalho, Deus não faz concessões no que diz respeito à moralidade? A vida profissional pode ser separada da vida espiritual? O que pensa você, ouvinte, sobre este assunto? É agora no Debate 93. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. Começa ouvindo o senhor, querido pastor Márcio Rabelo. Bom, uma vez eu tinha um membro da igreja que ele trabalhava com vendas e ele vendia ele vendia folhas, essas folhas anuais e isso tudo. Ele trabalhava para uma grande gráfica. Só que ele chegou lá e disse o seguinte: olha, eu vou trabalhar com tudo, menos
com fotos de mulheres nuas ou fotos pornográficas. Calendário. Ele falou, esse eu não trabalho, eu vou trabalhar com todos os outros. E o que mais vendia era o calendário pornográfico. Esse homem tinha um terreno no centro de um bairro em São Paulo. E ele recebeu, surpreendentemente, uma proposta de um grande banco, vendeu o terreno. Com a venda do terreno, ele comprou uma big de uma casa. Eu vou a São Paulo agora e vou passar lá para ver. Mas até 6 anos ou 4 anos atrás, não existia nada nesse terreno vazio. O banco que comprou não fez nada. E com o dízimo desse irmão se comprou o terreno onde é a igreja hoje. Para você ver como Deus honrou a atitude desse homem. O que a gente precisa entender é que acima de qualquer coisa, quem me honra é Deus. E a palavra do Senhor nos diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me edificam. Eu tenho que aprender a filtrar aquilo que convém, aquilo que edifica e aquilo que me dá paz diante de Deus para eu fazer ou não. Então eu acho que a gente precisa, como ela coloca sobre publicidade, a gente precisa tomar cuidado nessa questão. É irregular, é ilegal. A gente estava aqui honrando o Rodrigo Caio. Então, olha a atitude dele como exemplo hoje. Não é? E uma coisa interessante, ele disse, olha, eu não fiz nada além do natural. Então a gente precisa entender que o natural tem muito efeito naquilo que você faz numa atitude sábia, edificante, e quando você coloca a sua vida diante de Deus. Se Deus me dá paz a fazer, eu faço. Se Deus não me dá paz, Ele vai me dar alguma coisa para mudar a minha história. Um ouvinte nosso, e aí ouvindo os queridos debatedores, ele diz, JR, eu tenho aqui uma estamparia e tenho que fazer arte para tranca-rua, para lá. No Mercadão de Madureira. Alô, Madureira. Não aguento mais, isso me incomoda muito. Já pedi a Deus para me livrar desse trabalho, vendo idolatria. Agora, se eu não fizer, eu não trabalho. Diz aqui o nosso ouvinte. Muito bem. Olhando para essa questão, pura e simplesmente, não parece que não tem nada de errado, né? Até porque o trabalho, na verdade, é a bênção do Senhor sobre a nossa vida, o trabalho, a generosidade e a graça de Deus para com a nossa vida, né? Mas não é só pensar nisso, né? Não é só dissecar nisso, né? Nessa questão. A questão é que há uma questão de consciência, uma questão em que leva a gente a refletir sobre os princípios bíblicos, né? Então, quando a gente pensa nessa questão, claro, a consciência vai nos pesar e vai nos causar estranhezas. Agora, o colega, o pastor meu xará, citou o texto bíblico de 1 Coríntios, sobre a questão do que convém e o que é lícito, né? O que é lícito e o que convém. Esse convém desse texto, ele é muito interessante, que não é um convém conveniente igual ao nosso, né? O convém desse texto é o convém daquele que caminha com o outro, por isso que está o edificar, né? O que eu faço constrói alguma coisa, né? O que eu estou fazendo está construindo algo para o bem, para o meu próximo, para mim mesmo, né? Então o convém e o edificar nesse texto, eles são interessantes, né? Quando Paulo vai orientar exatamente sobre esse aspecto de comer carne ou não. E vai falar sobre a liberdade cristã, né? Lá na minha igreja eu também tenho exemplos disso. Eu tenho 2 boleiras, né? Boleiras, elas fazem hoje bolo do Mickey Mouse. Boleira que faz bolo? Bolo do Boleiro já é outra coisa, interessante. Boleiro, né? É aquele do futebol. Faz bolo do Mickey Mouse, como também há pedidos de fazer outros tipos de bolos, né? Outros desenhos, outras estruturas. E elas enfaticamente dizem o seguinte: não, esse eu não faço. Fiquei curioso. Eu não vou dizer, né, exatamente o que é, mas ela já estranhas a nossa fé, você está falando? Coisas estranhas à nossa fé. Não, entendi. Estruturas estranhas à nossa fé. Estranhas à nossa fé, estruturas que são estranhas à nossa fé. E aí elas me disseram, pastor, eu não consigo, eu não tenho condições de fazer isso, eu agradeço a preferência, a procura, mas a minha consciência diz que aquilo não vai construir, não vai edificar. Agora, e se a pessoa fosse funcionária, entendeu o seguinte, o cara é o patrão e diz, faz aí essa coisa aí que é estranha à nossa fé, seja lá a imagem do que for.
pense um minutinho. Deixa eu receber aqui o querido pastor Lucas, está aqui no nosso estúdio hoje, para nossa alegria. Não é exatamente aquela música para nossa alegria, não, né, pastor? Não, conhece aquela música? O senhor canta aquela música, não? Conheço. Galho Seco, isso é fantástica, né, cara? Mas na voz daquele menino foi estranho. Ela estão chamando o Vinícius Júnior do Flamengo de para a nossa alegria, entendeu? Para a nossa alegria. Pastor Lucas, bom recebê-lo aqui, Deus abençoe, tudo em paz? Tudo em paz, JR. Bom dia a você, bom dia aos querido. pastores que estão aqui, aos ouvintes que estão aqui na plateia, aos ouvintes que nos ouvem pela rádio. Satisfação muitíssima grande estar aqui com você, obrigado, te vendo com essa barba moderna aí, parecendo o Pedro nos tempos de Jesus. Por aí. Vou arrumar um peixe aí. Meu querido, Deus te abençoe muito, é uma alegria muito grande tê-lo aqui, revê-lo é sempre uma festa, e você que é da nossa mesa aqui, se quiser puxar aí, sentar aqui com a gente, fica à vontade aqui entre nós, tá bom? Sei que você tá aí na agitação do dia de hoje. Hoje tem a gravação do Live Session, né? De 30 anos de MK. Eita, que maravilha. Hoje eu vou fazer 2 participações hoje. Quais são as músicas? Pode falar ou não? Eu acho que pode, não pode? Pode, né? Eu acho que pode. Eu vou falar. Então fala aí, depois vai descobrir. Mas eu vou falar. Hoje eu vou gravar com Sarando a Terra Ferida, uma das músicas que marcou, acho que foi o ano de 2015. O ano de 2015. Olha aí. Que é a canção Deus o Secreto. E vou gravar com meu amigo Delino a canção de 2016, que é Deus é Deus. Maravilha. Vou participar hoje lá, então hoje a gente tá lá embaixo, nós estamos numa correria lá, nos preparando para gravar o Live Vai Session. ser uma benção, meu querido. E você é uma benção, pastor Lucas. Pastor. Obrigado, tá, querido? Eu que agradeço. Deus abençoe Bom sempre. Olha o pastor Lucas aí, ó. Bem a propósito, né? Não vou deixar o pecado reinar. E como é que faz? E se a pessoa é funcionário? Então. Peguei aqui, eu penso que é uma questão mais até profunda, JR, porque não é questão do trabalho em si. É uma questão anterior a essa. Qualquer trabalho a gente vai ter oportunidades ilícitas. Qualquer trabalho, por mais que a gente olhe assim e diga, aqui não tem nada a ver, esse trabalho é... Lá vai ter uma oportunidade de a gente fazer. A gente estava conversando sobre isso, né, pastor, ali fora. Verdade. Em todo lugar você tem oportunidade de fazer um caixa 2, de você deixar a sua carne falar mais alto, de você agir incoerente com aquilo que você crê. Então, o nosso princípio tem que vir antes de qualquer coisa. É lógico que tem trabalho em que a proporção, a possibilidade de a gente pecar é explícito, já está na cara, né? A gente já olha e percebe que a nossa possibilidade de cair é muito grande. Aí você tem a oportunidade de dizer não. Aí alguém pode pensar, para ela dizer isso é fácil, né? Mas para mim que estou desempregado e preciso de um trabalho, então assim, JR, eu creio num Deus da provisão. Um Deus que provê todas as coisas, um Deus que olha pra gente com muito amor e não deixa a gente passar falta de nada. O problema é que as pessoas às vezes acham que querem um estilo de vida ou um padrão de vida que não é para aquele momento. E aí acha que Deus está desprovendo de alguma coisa. E não é por aí. Deus não vai deixar faltar nada. A gente vai passar por dificuldade? Vai. Eu já passei por muitas dificuldades na vida, mas nunca fui desamparado. Mas e o funcionário, faz ou não faz o negócio, pastor Romulo? Eu acho assim, essa ideia das pessoas falarem assim, mas se eu não fizer, eu vou ser prejudicado aqui ou ali. Isso vai nos acompanhar, queridos, em todas as áreas da nossa vida. Já foi ressaltado aqui. A gente precisa entender que, às vezes, a causa do evangelho, a crença no evangelho de Jesus vai gerar algumas perdas por causa do evangelho. Então, eu acho que a gente está muito aculturado, muito acostumado a associar o evangelho só a lucros, ganhos, benefícios e coisas assim. Mas, de vez em quando, a própria convicção do evangelho vai nos fazer perder algumas coisas. Eu estava me lembrando daquele texto de Atos, quando Paulo pregava e as pessoas, os mágicos, aqueles que praticavam artes mágicas, ao ouvirem a mensagem de Paulo, eles jogavam os material fora, eram queimados, e o prejuízo daquilo ali foi altíssimo. Então, assim, às vezes
você pode perder o emprego sim, ou você fica com o emprego, ou você fica com a tua fé em Jesus, com o seu testemunho, faz ou não faz. E se a sua consciência gritar, falar alto, como é o que parece que está acontecendo aqui, a paz de Cristo precisa ser o árbitro na nossa consciência. Olha, então, às vezes a gente vai perder sim. Meu esposo estava desempregado, aí surgiu uma vaga numa empresa de cigarros. Nós recusamos e Deus nos honrou. Compartilha aqui uma de nossas queridas ouvintes trazendo aqui a experiência, né, pastor? É a experiência, quer dizer, ela teve ali a necessidade e a dificuldade, enfim, outra que o ouvinte dizendo eu trabalhava numa loja de aluguel de noivas. Não alugava noiva, né? Alugava noiva? Deve ser vestido de noiva, né? Alugar noiva, não. Só uma palavra. Tem comércio pra tudo, minha gente, nessa vida. Ouvinte. Não é o termo que se usa, mas não é o aluguel da noiva, é o aluguel da roupa da noiva. Tá? Mas aí só pode. Não, tem vestido, deve ter terno também, essas coisas todas, né? Sim. Total. Às vezes não tem terno. Então, ela já casou? Então, aí, às vezes, não tem terno. Eu trabalhava numa loja de aluguel de noiva. Uma certa vez, atendi 2 noivas, né? E elas queriam se casar. Aí, no caso, entendi. Duas noivas. Ai, meu pai. Entendeu? Aí, é isso, ouvinte? Uma era a noiva e a outra também era a noiva, mas ia ser o noivo. Entendeu? Era um par. Enfim, no meu lado profissional, atendi as duas, aluguei o vestido de noiva, tudo bonitinho, elas voltavam na loja, eu atendia, elas sempre estavam voltando e sempre atendia, entendeu? Aí gostaram de mim e me chamaram para ir ao casamento delas. Foi quando as meninas da loja me ligaram para avisar que as noivas deixaram o seu convite de casamento na loja. Eu falei pra gente se comunicar e tal, porque eu não tinha contato mais com elas e parará, porque é negócio tudo. Qual a pergunta, ouvinte? Conta pra mim. Qual é a pergunta? Aí eu não posso. Sim, aqui ela diz: olha, eu não fui para não ser conivente com uma atitude que eu discordo. Ou seja, entrou na loja, ela atendeu. Serviu lá, trabalhou. Quando chamou para ir lá no casamento, ela disse: no casamento eu não irei, porque eu não sou conivente. Agiu certo a nossa ouvinte? Claro, a questão de atender, ela não atender seria até uma discriminação, né? Fazer isso, né? Ela está num comércio e tem que atender, é claro. Agora, frequentar o casamento, aí já é um outro posicionamento. Já é outra história, já né? é outra história. Daria a entender que ela é conivente. Isso. Entendi. Então ela não fez isso. Agora, na minha concepção, ela também agiu corretamente. Porque você, até a igreja, nós podemos receber um casal, um par nessa situação. E a gente tem que receber, fazer o tratamento, cuidar. Eu já tive casos assim e nós tratamos normalmente na igreja, mas oramos e posteriormente uma delas chegou e disse: olha, Deus nos libertou e mudaram de vida. Aqui, ouvinte, olha, meu marido trabalha com vendas na área de alimentos e a empresa dele patrocina um camarote no Carnaval do Rio e todos os anos ele fala que nós temos que ir porque os diretores da empresa vêm de fora e nós temos que ir lá. Meu marido se converteu há 2 anos e continua indo. Falei para ele que esse foi o último ano que eu fui para acompanhar e nunca mais eu irei, pois sei que eu tenho que agradar o meu Deus. Então veja como às vezes não é só com os de fora, às vezes a esposa tá ali brigando com o marido porque ele continua indo. Na perspectiva dele pode ter uma questão profissional, mas ela sinaliza a conversão, quer dizer, de lá para cá devia ter mudado. Você sabe no que eu acredito, JR? Existem práticas que a gente está acostumado a fazer quando ainda não convertidos, que elas são tão naturais, essas práticas nunca foram associadas a uma coisa que gere dolo, etc e tal. Aí o indivíduo se converte, começa a entender a inconveniência daquela prática. Eu, particularmente, eu não acredito muito na eficiência da imposição,
quando alguém de fora diz, a partir de hoje, você não pode isso, aquilo, aquilo outro. A partir de agora, porque você é crente, eu não acredito muito na eficiência disso. Eu acredito que a conversão, por si só, uma vez que o processo se iniciou na vida do indivíduo, ele mesmo vai entender, ele mesmo vai discernir, ele mesmo vai filtrar, ele mesmo vai ter esse trabalho do Espírito Santo na vida dele, que vai lhe permitir, ó, isso aqui não é mais para mim, aquilo ali também não é, etc. E assim o sujeito vai caminhando, sabe, se posicionando aos poucos, né? Eu me lembro que quando nós nos convertemos, meu pai não, mas minha mãe, ela tinha hábito de jogar no bicho, né? Meu pai tinha lá uma outra coisa também, mas assim, nunca ninguém chegou para eles e para dizer assim, a partir de hoje você não vai mais poder jogar no bicho, a partir de hoje você está proibido daquilo. Ninguém. Eu acho até que se alguém chegasse para falar isso, seria um bloqueio. Mas não. Com pouco tempo de caminhada, eles foram entendendo, discernindo, abandonaram. Né? Nós sempre pregamos que o Espírito Santo é que convence. E a gente quer impor. Imposição não é convencimento. Concordando com a palavra do pastor Rômulo, o que a gente precisa entender é quem faz a obra é o Espírito Santo. E outra coisa, se cada profissão, a gente aqui for colocar o que convém, pode ou não pode, tem coisa que é pessoal, e cada um tem o seu problema lá, tem a sua situação. Agora, se o Espírito Santo está trabalhando, você também tem que ter um ato de fé. O ouvinte de Madureira, alô Madureira, então, o ouvinte de Madureira tem que entender o seguinte também, tem hora que, como é comigo, eu preciso tomar uma atitude, eu preciso tomar uma posição. Deus não vai chegar e falar assim, olha, tem ali uma loja, vai para lá, que é aquela loja que vai te abençoar. Às vezes, as circunstâncias e a minha experiência com Deus, a minha oração, eu vou vendo Deus na situação e eu vou ter que tomar uma atitude de fé. Às vezes, a gente tem que diminuir os nossos ganhos. É uma coisa que a gente precisa entender. Ah, não, mas aí eu vou passar necessidade, vou passar aperto. Jeová Jirê vai prover. Agora, é pessoal, a gente não pode impor ou dogmatizar certas circunstâncias. Estou impressionado com o número de boleiras ouvindo a gente. E com o fato de muitas delas viverem a mesma história que o pastor Márcio não falou. Que você está curioso. Não, já li. Agora tem um monte aqui de exemplo aqui. Vários exemplos de boleiras. Olha, eu estou impressionado com o tipo de gosto. Estruturas, né? Que as pessoas, não dá, mas sem detalhes, pastor. Não vamos entrar em detalhes. De ver quantas pessoas estão agindo assim. Realmente é impressionante, porque o profissional que faz bolo é uma área muito difícil, muito especializada, mas foi uma área que muita gente foi para aumentar a renda da casa, né, da família, né? E de repente descobriu ali uma fonte de renda muito interessante, empresas e mais empresas que só trabalham com bolo, né? Ultimamente tem umas fábricas, né, da avó não sei o que, da tia não sei o que, e estão vendendo, abrindo lojas, fazendo franquias, enfim, é um processo, mas eu tô vendo que muita gente precisa assim, colocado na parede mesmo quanto à sua fé, porque não deve ser muito fácil para uma pessoa que está dependendo daquele din-din e aparece a proposta, entendeu? Então eu tenho aqui ouvinte que diz assim, eu não faço, e ouvinte diz assim, eu faço, entendeu? Porque é um trabalho como outro qualquer, entendeu? É difícil. Um outro ouvinte aqui, ele falou que ele é DJ, então ele tem som, tem iluminação, então eu faço festa não evangélica e evangélica. E já tive festa evangélica que pediram para eu tocar música não evangélica. Então ele falou assim, olha, no final as coisas se igualam, entendeu? Agora é o equipamento, é como motorista de táxi, né? Não, você é crente? Não, então sai fora. Eu acho que fica um pouco difícil a gente generalizar, né? Você estabelecer um padrão único de conduta para todos os casos. O pastor ressaltou bem aqui. Fica muito difícil. Eu me lembro, um irmão trabalhava no caixa de uma casa de prostituição, na bilheteria, né? Alguma coisa assim. Meu Deus. Eu, líder na igreja e tal, e ele estava desempregado. Apareceu esse emprego e ele foi, num primeiro momento, desempregado, necessidade falando alto, ele foi. Mas, irmão, é a tal história. Não adianta. O cara começou,
naquele ambiente, naquele tipo de situação. Não demorou muito, o drama de consciência veio, ele chegou, pastor, olha, eu preciso, tu estava desempregado, mas eu não estou aguentando ficar nesse ambiente. Ser bilheteiro de uma casa de prostituição. Sim. Não dá, pastor. O que eu faço? Se ele encontra um crente ali? Deus vai te abençoar, Deus vai te honrar. É verdade. E aí ele saiu dessa situação e lá na frente, lógico, a igreja orando, ele orando, apoiando, Deus honrou, abriu outra porta, perfeito. Sabe? Eu creio na provisão de Deus, sem que isso atropele a nossa consciência. Pastor Romulo, mas o senhor está falando o seguinte, se eu entendi bem o seguinte, tem trabalho que realmente não tem jeito. Tem jeito. Tem trabalho que a pessoa pode até executar com todo cuidado, toda a inteligência, sabedoria e, claro, está conectado com Deus, para entender, identificar. Isso aí. Não é isso? A Bíblia nos ensina, e é bem claro, que o trabalho não é só para ganhar dinheiro, o trabalho é para glorificar a Deus também. Né? O nosso trabalho deve glorificar a Deus. E a gente vê tantas instruções na Bíblia sobre a relação empregado-empregador, né? A forma de se comportar no trabalho, né? Paulo orienta os Tessalonicenses que eles se comportassem dignamente em relação ao seu trabalho. Então, o trabalho é uma bênção do Senhor. É lógico, não é só para ganhar dinheiro, mas para glorificar. Aqui um vídeo dizendo, olha, eu faço artesanato, dentre eles eu faço almofada personalizada e bolo fake. O que é um bolo fake? Eu sei o que é fake, sei o que é bolo. Mentira, de isopor. É só isopor? Parece que é, mas não é. Não pode. Eu não faço personagens que eu entendo assim, não retratar o que Deus gostaria que crianças tivessem. Ela dá o exemplo do Pokémon aqui, ó o Pokémon aí, ó. Nem por isso deixei de ser abençoada. Eu creio na provisão de Deus, conta aqui uma de nossas ouvintes. Muito obrigado, ouvinte. JR, posso deixar aqui um versículo dentro desse assunto? Lá em 2 Reis 5, a gente ouve lê a história de Naamã, da cura de Naamã. Logo em seguida, ele se converte e diz que a partir dali ele só vai servir ao único Deus. E aí no versículo 18 ele diz assim, mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa. Quando meu Senhor vai adorar no templo de Rimon, eu também tenho que me ajoelhar ali. Pois ele se apoia em meu braço, que o Senhor me perdoe o teu servo por isso. Aí Eliseu diz para ele, vai em paz. Então a gente precisa tomar muito cuidado até com aquilo que a gente vai dizer aqui, porque tem muita gente ouvindo, né? E a gente está aqui para elucidar as pessoas que estão nos ouvindo. Então eu volto a dizer, tudo vai depender do que você tratar com o seu Deus. Eu particularmente sou contra a barba. E estou aqui no debate com dois barbudos. Obrigado, querido. Entendeu? Não, na verdade, um, né? A tua tá sendo... Antes do pastor Márcio falar o seguinte, a Tânia discordou de vocês. Então ela tem que explicitar para ficar claro qual é a sua discordância aí. Então, eu penso que existe trabalho e trabalho. E quando Deus mostra pra gente, na verdade eu não estou discordando. Eu só tô apimentando o negócio aqui. Porque até então a gente está pensando a mesma coisa, né? Mas vamos pensar o seguinte... Quando eu disse que não pode dogmatizar, é exatamente então, nesse aspecto aí. Porque eu estou pensando naquela pessoa que, igual ele falou, já está lá, e aí? O Espírito Santo vai incomodar? Vai. A gente lê lá em Romanos 14, foi até um adolescente, um jovem que me deu esse texto ontem no nosso debate, porque esse debate está acontecendo desde ontem, viu, JR? É verdade. E aí, ele falou assim, Tânia, então, lá, olha o texto lá de Romanos 14, aquele que diz que a gente pode, um irmão diz que pode comer carne, comer o que é santo, o outro é que não, então o negócio é a gente não falar um do outro, é não condenar o outro, não julgar. Paulo está dizendo isso nesse texto. Eu acho que então, existem assim, questões... antes da gente julgar, a gente tem que se colocar no lugar do outro e dizer assim, peraí, a gente falou sobre isso ali fora. Igual o irmão falou, questões externas. Não, você tem que sair desse emprego. Peraí, mas eu vou te sustentar? Eu vou levar o pão para sua casa? Eu vou pagar as suas contas? Então, a gente tem que ir com cuidado aí nesse negócio. E outra coisa, cada um também tem umas ideias. Então, por exemplo, eu nunca parei para analisar, até porque já passei dos 50 para esse negócio. Mas, às vezes, para alguém o Pokémon é errado, para o outro não é. Eu estou citando o Pokémon porque foi citado o Pokémon. A gente tem que tomar certos cuidados, porque às vezes todo mundo também bate em cima de um negócio, parece que vai mudar a história. Eu me lembro na década de 90, quando falaram da questão de nova era, as igrejas ficaram numa febre daquela coisa e não aconteceu nada tão extraordinário como se pintava. Música tocada ao contrário.
Então a gente precisa muito tomar cuidado também e para essas coisas, porque às vezes o que para você não é legal, Exatamente. não quer dizer que para o outro não seja. Nós vivemos isso hoje, nós estamos aqui falando do Jô, que é um jogador de futebol. Quando o João Leite e o Baltazar lá atrás começaram com os atletas de Cristo, Alex Dias Ribeiro, o pessoal achou uma doideira. Hoje isso se tornou uma coisa comum, natural, e para a glória de Deus tem muita gente, muitos jogadores do Fluminense mudaram por causa de testemunho do Magno Alves. Então a gente precisa tomar um pouco de cuidado com essa questão, porque às vezes você fica impedido de ser luz no mundo. Se eu entendi bem, vocês não disseram para a pessoa ir embora. Vocês disseram o seguinte: existem trabalhos que não tem jeito. Mas peraí, tem trabalho que não tem jeito. Exatamente. Existem. Quais são? Aí tem que avaliar. Os 500 mil aí. Exatamente. Né? Agora, existem trabalhos que nos deixam desconfortáveis, para usar uma palavra leve. Né? Que a gente chega e diz: isso não é o lugar para eu estar. Não é errado, mas não é o lugar para eu estar. E existem aquelas coisas que vai do próprio indivíduo, quer dizer, não é uma coisa de um cristão apenas. Então, ninguém deveria ter aquele tipo de atitude, não é porque é crente que eu não faço, é o seguinte: ninguém deveria fazer isso, porque isso contraria não apenas a vontade de Deus para o indivíduo, como bom senso, como uma coisa saudável, uma coisa equilibrada e uma coisa legal, isso do ponto de vista da legalidade. Então, muitos casos compartilhados pelos nossos ouvintes são coisas que eles mesmos disseram assim: eu não farei. Eu não cheguei a ler nenhum WhatsApp aqui que alguém tenha me dito assim: o pastor disse para não. Eu estou vendo gente dizendo assim: eu entendi que não. Eu resolvi que não. Agora, não é nada desaconselhável, ou seja, é aconselhável, em caso de dúvida, converse com a liderança. A liderança deve ser sábia para tomar uma decisão. Porque se for para dizer: olha, sai do seu emprego agora, eu preciso estender a mão. Sim. Agora, em alguns casos, a pessoa diz: é melhor sair aos poucos. Vamos procurar um outro emprego, você fica nesse até a gente arrumar outro emprego. Tem gente que faz assim. Agora, tem certas profissões que não dá. O cara trabalhava com o quê? O cara trabalhava no tráfico de drogas. Então, assim, ó, nós estamos arrumando emprego para o irmão continua no tráfico de drogas até arrumar emprego. Dá? Dá pra fazer isso? Né? Olha, o que você faz? Eu sou assaltante de banco. Então você olha, assalta menos banco agora, você vai diminuindo, não tem jeito, não é? Filme pornográfico. Prostituição, sei lá o que for, tem coisas que são absolutamente não tem jeito. Isso aí é o seguinte, meu querido, é o seguinte: agora é já, e como é que eu faço? Nós vamos dar um jeito. Aí entra a igreja com a misericórdia, né? A comunhão dos irmãos, a misericórdia, diaconia, para mudar essa história com a graça de Deus. Então, um grande abraço aos nossos queridos ouvintes e o nosso reconhecimento do empenho e esforço de cada um deles em manter não apenas as aparências, porque a aparência passa, mas é o conteúdo verdadeiro daqueles que professam a sua fé em Jesus. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Centenas de muçulmanos do Iraque que foram forçados a abandonar as suas casas pelo Estado Islâmico estão encontrando nova vida em Cristo graças ao testemunho de seus filhos. Os pequeninos compartilham com seus pais o amor de Deus após serem alcançados por um ministério voltado ao público infantil. Um dos diretores deste ministério conta que recentemente mais de 600 crianças participaram de um programa especial onde receberam bíblias, ouviram o evangelho e foram orientadas a contar aos pais o que ouviram. Vários pais foram até a direção do trabalho para brigar com eles, mas quando chegaram, acabaram ouvindo de Jesus, ganharam bíblias e hoje testemunham sobre a paz e alegria que encontraram em Cristo. Você conhece histórias de famílias que foram alcançadas por Jesus por causa do testemunho de seus pequenos filhos? Na sua opinião, o trabalho com crianças nas igrejas é eficaz? Que pensa você, ouvinte amado? Que pensam os nossos debatedores? Muito bem, é claro que é um excelente trabalho, né, o trabalho com as crianças, mas lamentavelmente hoje muitas igrejas têm abandonado esse trabalho com as crianças. Conheço crianças que foram para o evangelho, foram ensinadas, se tornaram líderes, pastores, levaram suas famílias, mas hoje as crianças parece que têm importunado muito a igreja e as igrejas, e por conta disso a gente consegue perceber muitas igrejas com falta de crianças, né? Lamentavelmente que isso esteja acontecendo. É lógico, eu me lembro que na minha época de escola dominical lá
no ano de 1970 e alguma coisa, né? A classe minha de escola dominical era uma classe que tinha mais de 40 crianças, nós fazíamos uma bagunça, era o chamado barracão das crianças, né? Hoje, não sei nem se tem mais os barracões, né, das crianças, os espaços, né, para as crianças, tanto como era antigamente, né? Então, ter as crianças fazendo bagunça, falando, andando nas nossas igrejas é uma bênção, não só para a igreja, mas também uma oportunidade de pregação do Evangelho aos seus pais e às nossas comunidades e sociedades. Eu vou deixar aqui uma estatística que eu acredito que os irmãos já conheçam, já ouviram falar. 85% das pessoas que se convertem ao cristianismo, ao Evangelho, se convertem entre os 4 e 14 anos. Mas, em compensação, 50% das pessoas que se desviam hoje também se desviam nessa faixa etária. Nessa mesma faixa etária. E isso é preocupante, porque a gente vê que os nossos investimentos nas nossas comunidades de fé, eles não são tão grandes assim para o investimento nessa faixa etária. A gente investe um monte de coisa em obra, em construção, mas a gente quase não investe nas vidas, né? A gente não investe quase em capacitação, em contratação de pessoas para o discipulado dessa área. O manter, né, irmã? Exatamente. Talvez aqueles imediatos, instantâneos aconteçam, né? Mas o manter está se tornando muito equivocado. É a conservação do resultado, né? A gente faz eventos grandes, né? Isso. E aí se converte naquele monte de criança. Alguns nem creem nisso, né? Você faz o apelo, todas as crianças se levantam e vão lá para frente. E aí a gente não liga, a gente não procura, a gente não vai saber onde mora, quem são os pais. Então, a igreja falha, mas a gente também vê que algumas têm melhorado a sua visão, né? É muito bom quando a gente vai em algumas igrejas e vê a prioridade que está sendo dada ao ministério infantil. A capacitação de pessoas, o investimento nos locais, nos aparelhos e tudo mais, né? Uma época, eu me lembro, um pastor chegou para mim e falou assim: você sabe por que a sua arrecadação não cresce? Eu falei: não, porque você dá muita ênfase a criança e adolescente. Isso não dá retorno. É horrível isso. Eu fiquei abismado com a posição desse pastor. Porque, na verdade, também nós temos que, às vezes, mudar um pouco essa nossa visão. Porque o que mais se procura no socialismo é exatamente investir na criança, porque você muda a mente. O que os ideologistas, e eu não quero me alongar, estão trabalhando na criança lá na escola, para criar lá na escola a ideia de ideologia de gênero, de opções sexuais, tudo lá. E lá na escola, a maioria que estão trabalhando com eles são exatamente os diretores e professores. E a igreja está alienada a tudo isso. Então a igreja tinha que investir na criança, na mentalidade da criança. A Bíblia diz: ensina a criança no caminho, não é? Então você tem que investir nisso. E uma vez alguém me chamou a atenção de uma realidade. A pior sala da escola dominical é a das crianças. Uhum. A sala mais qualquer coisa, bota lá na fora, bota lá de qualquer jeito, é a das crianças. Faz-se um pequeno investimento nas crianças. Infelizmente, nós ainda temos que mudar e melhorar e mudar a mentalidade. Porque nós queremos um retorno de micro-ondas e não um retorno de fogão a lenha. Ouvinte contando: meu pai faleceu, minha mãe teve que ir para o trabalho, as pessoas que me cuidavam eram cristãs e me levavam na escola bíblica. Eu voltava para casa cantando e minha mãe foi evangelizada e aceitou a Jesus Cristo. Morávamos em São José dos Campos, hoje moro em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. Ouço vocês todos os dias, querida ouvinte, que Deus te abençoe e renove a sua vida, renove as suas forças. Um abraço aí para todos vocês que nos acompanham de todas as partes do Brasil, ligadas aqui no nosso debate 93. A gente sabe o quanto Jesus enfatizou a importância do trabalho com as crianças, né? A maneira como ele se referiu a elas e a forma como elas foram tratadas por Jesus Cristo. O pastor disse que durante muito tempo as crianças estavam presentes na igreja e depois elas, por algum motivo, pareciam importunar. Tem muita gente chata, que a criança não pode chorar, que todo mundo olha para os pais da criança e é capaz de muita gente fazer psiu, como se a criança chorasse assim, por intenção, vou chorar agora porque eu quero. Tem muita gente que se distrai, e a criança ri e a pessoa fica nas fileiras atrás, né? Se estiver no colo, e a pessoa se distrai.
vai embora. Tem criança que não para sentada, e alguns querem colocar a criança sentada. Se deixar, vão amarrar a criança. E aí, algumas vezes, a liderança, seja em que nível for, acaba, de certa forma, ou repreendendo mesmo, ou olhando, e com isso, alguns desses pais dizem, eu não vou mais à igreja. E chegam a dizer, eu não posso ir à igreja porque o meu filho é muito agitado e tal, papapá. E aí a pessoa perde, não só perde a pessoa que está ali, mas perde possibilidade de trabalhar com a pessoa, de discipular a pessoa. Não há como pegar a criança e botar a criança como se ela fosse adulta. Ela não é adulta. Aí alguns vão dizer, mas tem pai, lógico, tem pai que não cuida. Tem, claro. É que não sabe colocar a criança para participar do culto. Isso tudo é verdade. Mas ainda assim, eu vi uma história de muitos e muitos anos numa determinada igreja em que a criança estava rodando. E aí aquele líder religioso levantou, ele olhou e disse, essa criança não tem uma tia, não? Aí ficou aqui, tia? Aí ele emendou, porque mãe não deve ter. Nossa. Eu não estava lá. Ouvi a história. Depois que eu ouvi a história, disse, lá eu não vou. Nesse lugar eu não posso ir, que esse lugar, se não trata bem a criança, se trata desse jeito, imagina, edificou a quem uma palavra como essa? E o pior é a igreja que tira a criança do templo, JR, para não passar por essas coisas, por esses incômodos, vamos dizer assim, né? E não tem o que oferecer. Tira só para não atrapalhar. Aí você chega lá no trabalho do Ministério Infantil, as crianças estão cantando Galinha Pintadinha. Isso é porque ainda não foi avô. O dia que for avô, tudo muda. Rapaz, é o seguinte, eu era meio chato. Até o dia que eu me tornei avô. Aí eu chego no culto agora, o meu neto com 1 ano e 7 meses, eu tô lá querendo pregar, ele fica bobô, me chama de bobô em vez de vovô, já não sei porquê. É bobô que ele fala? É bobô, você entendeu, né? Claro. Então, aí, teve um dia que eu falei, me dá ele. Peguei, botei ele no colo, continuei pregando. Ele riu, olhou pra minha carteira, que bobo ele não é, que a minha carteira tava em cima do púlpito, pediu a carteira, desceu do meu colo, voltou pra mãe e olhou para ver se tinha um dinheiro lá dentro. Isso é porque eu sou avô. Aí eu aprendi. Porque tem coisa também que a gente precisa entender, gente. É muito importante o carinho. Você quer agradar um pai? Agrade o filho. Olha, JR, então, trabalhei com crianças por 10 anos na igreja de onde eu era. Eu sei que esse trabalho é muito importante. Já vi pais, avós, tios e tias sendo libertos através das crianças. É muito gratificante trabalhar com os pequeninos. Hoje essas crianças já são maiores, mas o carinho, o respeito que temos um pelos outros é lindo. Eles continuam me chamando de tia Carol. Conta aqui a nossa querida ouvinte. Muito obrigado, ouvinte. Vocês estão falando de crianças e os idosos, hein? Minha mãe ensinou todos na igreja, mas hoje ela fica em casa, porque ela dá trabalho para levá-la à igreja. E aí, todos têm carro, enfim. E tem, realmente, se a gente analisar bem, tem muita coisa. E outra aqui dizendo, a criança não atrapalha. Cadê o ouvinte? Cadê o seu texto? Criança não atrapalha culto. Pais sem controle atrapalham, diz aqui o ouvinte. Obrigado, querido ouvinte, pela sua opinião. O ouvinte dizendo, meu filho tem 9 anos e é o baterista da igreja que congregamos. Isso desde os 7 anos de idade. Olha que fenômeno. Ele ama os dias de culto e faz questão de ter a oportunidade e gosta dos hinos da harpa cristã. Obrigado, querido ouvinte, pela sua palavra e pela sua opinião aqui no nosso debate 93. Fui levada para a igreja por minha vizinha, a Leninha, aos 11 anos de idade. Meu pai bebia muito, tinha muita briga em casa. Ela disse que Jesus poderia mudar a história da minha família. A partir daí, tudo mudou. Minha mãe e meus irmãos aceitaram a Jesus. Sei que isso fez toda a diferença em minha família. Louvo a Deus pela vida da Maria Helena, carinhosamente, Leninha. Conta aqui uma de nossas queridas ouvintes, a quem eu agradeço pela audiência. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. Muito bem, minha gente. E esse aqui, Marcela, a gente toca para amanhã. Então aqui o príncipe Harry aqui falando sobre a perda. Muita gente lida com a perda da mesma forma dele, né? A perda aconteceu e ele acabou tentando de alguma forma saltar essa etapa que envolve o luto, e nós vamos estar tratando sobre esse assunto amanhã aqui no debate.
Estamos juntos no Debate 93. Pastor Rômulo, obrigado, um abraço. Oi, gente, eu que agradeço aí o carinho do convite. Hoje eu quero mandar um beijo muito especial para uma pessoinha lá do Meia, que é a nossa querida Aninha, tá fazendo aniversário hoje, e eu tô sabendo que ela tá ligadinha no Debate 93. Um beijo para você, Aninha, amamos você. Tchau, até a próxima. Tânia, obrigado, Tânia. Obrigada, JR, obrigado aos pastores, aos nossos ouvintes. Eu quero louvar a Deus pela vida de cada um que está nos ouvindo e que o Espírito Santo complete, né, aquilo que a gente não conseguiu. Quero convidar você que está ouvindo também para o nosso musical lá na igreja, no O Amor Venceu. No próximo domingo, quem puder estar com a gente na PIB do Bairro da Luz, em Nova Iguaçu. Reverendo Márcio, obrigado, um abraço. Obrigado, JR, aos debatedores, aos ouvintes, e eu estou devendo um abraço especial para a Igreja Presbiteriana em Coelho da Rocha. Hoje eu também estou pastoreando a Igreja Presbiteriana em Coelho da Rocha. Então, um abraço e um beijo para todos os membros lá da minha igreja. Maravilha. Pastor Márcio, obrigado, irmão. Prazer, JR, foi um prazer estar aqui com vocês. Um abraço para todos os nossos ouvintes, um abraço para Lilia, minha esposa, para o meu neto João, para a família toda e para a igreja em Santa Cruz de la Sierra, Duque de Caxias e Petrópolis. Maravilha. Vamos orar juntos agora. O pastor Rômulo ora conosco. Nós vamos orar pelos temas do programa de hoje. Vamos lembrar de maneira muito especial desse trabalho infantil nas nossas igrejas. A valorização, o investimento, o carinho, o cuidado, tudo isso é muito importante no processo, né, gente? Vamos orar também por aqueles que estão vivendo momentos difíceis na sua vida, complicados, de sobrevivência e trabalhando naquilo que não se sente confortável e à vontade. Vamos pedir ao Senhor que abra novas portas em nome de Jesus. Falamos tanto sobre honestidade, em falar a verdade, ainda que nós sejamos prejudicados, como quando falamos sobre o Rodrigo Caio. Vamos lembrar de quanto a gente precisa aprender a ser sim, sim e não, não, conforme o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Vamos orar uns pelos outros, pelos nossos amados ouvintes, lembrando de forma especial das pessoas que estão enfermas, orando pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados em nome de Jesus. Senhor Jesus, nós não temos respostas para tudo. Estamos aqui com temor do Senhor, tentando de alguma maneira, Senhor, ajudar, esclarecer, orientar a tantas pessoas que têm dúvidas sinceras, dúvidas pertinentes, mas nós te pedimos, Senhor, que à luz da tua palavra e da ação do teu Espírito, cada um possa ter o devido discernimento daquilo que é bom, que não é, que edifica, que não edifica, que convém, que não convém. Portanto, ajuda cada pessoa interessada que ouviu esse assunto e que tem dúvidas sinceras acerca dele. Oramos pelos mais diversos tipos de situações ainda, pessoas que estão enlutadas, enfermas, passando lutas, circunstâncias difíceis, que a tua boa mão possa alcançar aos nossos ouvintes queridos na manhã deste dia, Senhor. Muito obrigado, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.